Então vamos lá, Miguel Ângelo. O show foi de Mackenzie Dern, mas o protagonismo da coletiva de imprensa do UFC Las Vegas 73 não tinha nada a ver com o UFC Las Vegas 73. Dana White quebrou o silêncio, né? Todo mundo sabe que no início da semana passada, Francis Ngannou anunciou o seu acordo para trabalhar junto à PFL. Agora, então, a nova estrela da PFL, depois de meses de negociação, tentou com o One, não acabou não acontecendo, teve ali uma conversa com o Bare Knuckle, também não aconteceu, e foi para a PFL, vai ter um contrato diferente, né? Não vai disputar o tradicional torneio do peso pesado, não vai enfrentar as estrelas que tem nesse momento ali, que disputam um prêmio de 1 milhão, vai fazer parte da categoria Super Lutas, sem trocadilhos, faz parte da categoria Super Lutas, vai fazer lutas pontuais, não tem prazo, não tem ainda data ou adversário para estrear. Então, Dana White quebrou o silêncio, foi perguntado, seria, né, uma pergunta óbvia ali que a imprensa deveria fazer, estava no papel dela, e perguntou o que ele achou disso. E o Dana White, como sempre, sagaz demais, liso demais, inteligente demais quando a gente fala de MMA, ele trabalhou no morde-a-sopra ali, falou que não entendeu muito bem o que a PFL entendeu que teria de bom negócio em levar o Francis Ngannou, já que, segundo palavras do Dana, o Francis Ngannou não tem data ainda, previsão de retorno ao decágono agora, né? Eles contratam um atleta a preço milionário, o Francis Ngannou a gente não sabe se chegou no valor que queria, que era aproximadamente 8 milhões de dólares por luta no UFC, foi o que alegaram que ele estava pedindo, e então não sabe ainda quando vai poder contar com ele. Ele tem um acordo para fazer uma luta de boxe, e o Dana White também questionou isso, falou, olha, eles vão ceder o tempo para ele treinar para uma luta que talvez não aconteça, porque o Francis Ngannou já trocou mensagens com o Anthony Joshua, com o Tyson Fury, com o Deontay Wilder, que são ícones, né, do boxe, na história recente do boxe, todos campeões ou ex-campeões, e falou então e questionou, falou que a decisão do Francis Ngannou foi para não correr riscos, e se insinuou que o Ngannou não falou em medo, mas falou em evitar um confronto contra o John Jones. E aí que eu quero te perguntar, Miguel, é um pouco complicado a gente tratar desse assunto ainda, porque é muito cedo, né? A gente não viu se vai dar certo, se não vai dar certo. O que a gente sabe é o que a maioria das pessoas sabem. Mas o que você acha dessas insinuações do Dana White, esse morde-a-sopra? Francis Ngannou acertou, errou, estava correndo mesmo, correndo de correr risco. O que você achou disso tudo? VH Gonzaga, quando se trata de dinheiro, meu amigo, ninguém quer ficar parado, Mexeram no bolso de Dana White, porque no final das contas, o pessoal no chat até falou aqui, e já fica o convite para quem está ouvindo nas plataformas audiovisuais, na plataforma de áudio. Toda segunda-feira, 19h30, gravação do podcast Super Lutas. Venha debater e participar com a gente. Que o Dana White ficou bravo, ficou injuriado porque perdeu o melhor peso pesado na atualidade. Deixou até uma certa cutucada aí em relação ao John Jones. Mas, enfim, porque, querendo ou não, mesmo você não tendo, mesmo o Francis Ngannou não vendendo tantos pay-per-views, você está perdendo um cara que vai fortalecer a concorrência. E a gente tem visto um certo crescimento aí por parte da PFL. Jake Paul, tem aí agora outros nomes mais famosos, enfim. Então, o Francis Ngannou, no final das contas, tem sido uma boa contratação para a organização. Acho que o Dana White fica bravo, né? Abre o jogo, porque não tinha o que fazer, cara. Se ele não falasse nesse fim de semana, ele falaria na próxima, porque o pessoal não pararia de falar, porque essa novela estendeu bastante entre os dois. Tem pontos que eu concordo com o Dana White, mas tem pontos que eu vou trazer à mesa. Que, para mim, talvez o que mais me pegou foi em relação à luta de boxe, porque ele dá uma certa ênfase nisso. E talvez seja o trecho de todo o coletivo de imprensa que teve mais repercussão, né? Que ele falou que os caras contrataram um cara que só vai lutar ano que vem, vai lutar boxe antes, talvez uma luta que não ocorra e tudo mais.
A gente não sabe ainda, a gente não teve acesso ainda se chegou aos valores, mas a gente viu que o Francis Ngannou conseguiu coisas sem ser financeiras em relação ao que ele queria, almejava. Liberação para luta boxe, cargos dentro da empresa e tudo mais e tal. Imagina se o Francis Ngannou luta representando a PFL, o boxe, e não precisa ser com um grande nome não, cara, mas que seja um nome relativamente famoso, mas que ele carregue o nome da empresa, por exemplo. A repercussão que poderia dar, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar por esse lado da moeda para ele também. É óbvio que o Dana White ia cutucar essa ferida, mas eu acho que talvez seja até vantajoso essa luta de boxe. Porque, pelo que parece, ele realmente não vai conseguir com esse grande nome do boxe que ele tanto queria, tanto almejava. Que seria Tyson Fury, enfim, entre outros. Porque a categoria dos pesos pesados no boxe está bem embolada. E não é muito embolada mesmo. Cinturões de jogo em quase todas as lutas ali da rapaziada do topo. Então acho que não vai sair contra um grande nome dali. Mas pode sair contra um grande nome das artes marciais. Ele vai fazer essa luta de boxe, vence, e aí vai aumentar entre aspas, o hype, a esquenta, para ele lutar dentro da PFL. Hoje a PFL não tem grande nome ainda para ele dentro do MMA. Mas começou ano que vem, eu acho que é o suficiente para a PFL tentar correr atrás de algum nome importante, aí, um nome de peso. Então acho que o Dana White está certo em expor o jogo. Fica um pouco doída, porque perdeu talvez a maior luta de todos os tempos dos pesos pesados, que é John Jones e Francis Ngannou, que eu não consigo nem medir o quão essa luta seria grande na categoria. Mas o Dana White teve uma postura esperada, sabe? Deu uma cutucadazinha ali no Francis Ngannou, desejou boa sorte, porque no final das contas não tem nada contra. Mas o que o Dana White está torcendo para dar uma melada essa luta de boxe e dar uma melada na MMA, a gente não pode negar também, né, VH Gonzaga? A gente conhece o nosso tão responsável Dana Grana White. Não, e uma para provar o quanto o Dana White é inteligente, o Francis Ngannou, ele anuncia na segunda-feira que vai para a PFL, o mundo do MMA gira em torno disso, e no outro dia ele não, vai anunciar. Foi no dia? Foi no mesmo dia? Foi no outro dia. Foi no outro dia. Certeza? Não. Porque se eu não me engano, cara, eu tomei um susto, foi muito engraçado. Eu acordei, foi no mesmo dia. Acordei de manhã cedo com a mensagem do Francis Ngannou contratado na PFL, e aí no final do dia, o que o VH Gonzaga ia dizer, do nada, uma live do Dana White. No início eu falei, pô, cara, o Dana White tá inventando live atrás de live. Só que aí nessa live ele anuncia mais um monte de luta grande, cara. Algumas lutas nem tinham sido fechadas ainda, os lutadores nem tinham assinado os contratos, mas não sei se a palavra certa seria desespero, mas visando quebrar o hype do Francis Ngannou na PFL, ele solta lutas gigantescas. Paulo Borrachinha versus o Ikram Askerov, Aljamain Sterling e Sean O'Malley, Poatan versus Jan Blachowicz, enfim. Tony Ferguson, Bob Green. Tony Ferguson, Bob Green, enfim, só envolvendo nomes do topo do UFC ali, né, nomes comerciais grandes, para dar uma esfriada nessa mudança, né, nessa chegada do Ngannou no PFL. E não só funcionou tão bem, cara, que como o Francis Ngannou na PFL meio que caiu no esquecimento, cara. No mesmo dia. E a gente o homem é inteligente, né? O que eu lembrei mesmo foi, você estava certo, Miguel, porque eu tinha parado de trabalhar e voltei para o site para poder escrever sobre o que estava acontecendo, que teve também o Sterling e O'Malley para o UFC 292 ou 293 em agosto. Então, e o Dana White, ele conseguiu, ele nessa parte ele se deu bem, porque a gente tem, pelo menos aqui para o Brasil, para o nosso público do Superluz, superluz.com.br, vamos lá todo mundo acompanhar o que a gente escreve, a gente tem a top 5 notícias mais lidas, né? Então, a nota do Ngannou desceu. Borrachinha anunciado, Alex Poitin anunciado, Justin Gaethje e Dustin Poirier. Não esqueci disso também. Banho de sangue pelo cinturão BMF.
Tony Ferguson contra Bob Green, que é uma luta legal, né, justa ali de acontecer. Cinturão, peso galo, diga. Uma coisa que mostra como o Dana White quebrou o hype por completo, querer quebrar o hype completo, foi esse cinturão BMF que a gente não esperava, cara. Tipo assim, eu acho que nenhum dos dois tinham falado em relação a esse cinturão, nenhum dos dois tinha pedido algo desse tipo, mas sabe que, como são dois caras que, pelo casamento do jogo, merecem esse cinturão, entre aspas, pelo conceito que o cinturão é, ele sabe que também quebraria o hype um pouco ali do Francis Ngannou. Então, cara, o que funcionou, cara, assim, vocês podem falar o que quiser do Dana White, mas que o cara entende do jogo, entende dessa parte de negócio, é loucura, cara. Assim, por isso que o UFC deu tão certo, cara. O Dana White pegou a empresa no papel quebrada e, pô, transformou, cara, transformou mesmo e criou o esporte, basicamente, assim. Pô, esse cara, para mim, tirando as polêmicas que envolvam ele e tudo mais, no mercado, cara, no jogo de marketing, enfim, de tudo do esporte, Dana White não entende pouco, não, cara. O cara Não, entende muito, mas muito na, mesmo. na história do esporte, ele só não é mais importante que o Rorion Gracie, que foi o que idealizou o modelo, né? É o primeiro modelo ali que era a melhor arte marcial venceria e deu o nome e o Dana White pegou. O próprio Rorion fala isso, né? Que ele pegou o UFC, levou para a escola e o Dana White foi e pegou da escola e levou para Harvard. Então, é mais ou menos isso mesmo. O Dana White para o MMA é de uma importância gigantesca. Ele sabe jogar esse jogo como ninguém. Vou falar que ele sabe jogar esse jogo do MMA como ninguém. Ninguém faz melhor que ele. Goste ou não goste, concorde ou não concorde, ele trabalha essas coisas muito bem. E trabalha muito bem e tem dado muito certo.